leis do eletromagnetismo que a gente sintetiza nas 4 equações de Maxwell. Aplicamos justamente o teorema de Gauss e Stokes para cada uma delas, para justamente obtê-las na forma diferencial. E assim são postos divergentes de D é igual à densidade de carga elétrica divergente de B igual a 0. Lembrando, B é vezes E, mesmo valor rotacional do campo mais E de B de P igual a 0 e rotacional de H menos igual a densidade de corrente elétrica, lembrando que B é M0H. O B é o vetor de indução, o H o de campo magnético. O E é o campo elétrico e o B o vetor de deslocamento. Aqui todas as equações descritas para o vácuo. As equações de 1 a 4 escritas para o vácuo. Na matéria, é claro que justamente há algumas peculiaridades, tá? Mas ainda nesse momento vale fazer as seguintes observações. Tá? Primeira observação: ao analisar as equações de Maxwell da maneira como estão, aquilo que eu falei, se você quer a equação de um campo, então calcule quem é o divergente e o rotacional do campo. Tá? Temos o divergente do campo elétrico, o B, e o seu rotacional, assim como o divergente do B e o seu rotacional. No modo como está posto, há também algumas racionalizações que eu fiz aqui, né? Justamente aglutinar essas constantes Mi 0 e Epsilon 0 para compactar um pouco mais essas equações. O que salta aos olhos justamente é aparentemente essas últimas 2 equações aqui, tá? Que se resumiriam nas leis na lei de Ampère e o sinal. Bem, eu tenho alguma coisa que é o rotacional do campo mais derivada parcial do outro campo, entendendo eles ainda como entidades diferentes. Tá? E parece que se, digamos, pudéssemos fazer uma escolha tal que, a menos de um sinal ou de uma constante, fazer as substituições de B aqui, ou justamente algo que estivesse relacionado ao campo elétrico, e obtêssemos a equação 4, então, voltando, olhando para esse aspecto, me parece, sugestivamente, que o B está relacionado com E a menos de uma outra entidade que poderia então
levar a equação 3 em 4, uma espécie que a gente chama de simetria. Tá? Maxwell observou isso. Ao escrever as equações dessa forma, ele prestou atenção que se fizéssemos alguma mudança aqui, algum tipo de calibre, algum ajuste, nesta equação você obteria a 4. E vice-versa, se você fizesse aqui, voltaria para cá. Se isso poderia, em princípio, ser possível, é um indicativo, e a matemática, que aqui nesse ponto é bem abstrato. Veja, eu estou tentando colocar o raciocínio na cabeça de vocês, como é que a gente se maravilha com as equações de Maxwell. Nós temos um professor aqui que, de tão maravilhado, né? Ele tatuou essas equações no braço. Então, por que a gente se maravilha com essas equações? Digamos, o entendimento que eu quero que vocês tenham. Porque até aqui, nesse momento, em que apenas um trabalho matemático e tal, tirando do abstracionismo, daquele entendimento a respeito das equações, cada uma isoladas, o que se fazia de entendimento a respeito de cada uma dessas entidades era algo totalmente distinto uma da outra. O campo elétrico é o campo elétrico e o campo magnético é o campo magnético. Então não se imaginava que as coisas poderiam estar conectadas. No momento em que você olha para as equações matemáticas postas como estão, que resumem aqueles dois fenômenos, a eletricidade e o magnetismo juntos, se percebe uma certa peculiaridade entre elas, um certo conectivo. E justamente este que é o indicativo para o físico, justamente olhar para isso ali e perceber: tem alguma coisa ali, tem alguma simetria escondida que eu poderia explorar. E o primeiro passo é, bem, esta é a forma, se admitirmos o sistema internacional, o sistema padrão daquele qual vocês conhecem. Então, ele tem essa forma porque as unidades estão postas num determinado sistema. Mas nós não temos uma uniformidade de um único sistema. Temos o padrão e temos vários outros. Então, será que se por algum ajuste eu ainda posso enxergar um pouco melhor isso daí? E aí é que aparece o sistema de equações, observação, eu coloco aqui, para o sistema de unidades. Admitindo o sistema gaussiano de unidades, temos, e aí podemos reescrever essas equações, essa daqui eu vou colocar desse lado, nesse aspecto. Então, as equações de Maxwell no sistema gaussiano. Colocando isso no sistema gaussiano, a simetria parece que começa a se revelar ainda um pouco mais.
principalmente quando a gente olha para isso aqui. De novo, parece evidente que se eu fizer uma substituição nesse P, eu vou recair na equação aqui de baixo, a menos de uma troca de variáveis, uma troca de constantes aí, que relacionam o campo B e o campo E. Tá? Esse fator a mais poderia então até decorrer justamente esse termo. Tá? Quando a gente olha para essa ótica, essa simetria parece ser mais evidente. Tá? A menos de um sinal ou de uma constante, o campo elétrico recai no campo magnético e vice-versa. É ali que começa a saltar aos olhos o entendimento de que, na verdade, campo elétrico e campo magnético não são entidades tão distintas quanto se imaginava antes. Como se fazia essa separação. E isso, é claro, implica uma mudança até da filosofia de entendimento a respeito disso. Porque tudo aquilo que se via como um efeito de eletricidade nada mais é que uma manifestação de um campo para uma determinada circunstância. Que campo seria esse? Um campo mais geral, que englobe os dois, que a gente passa a chamar então de campo eletromagnético. Então, o fenômeno observado exclusivamente para campos elétricos é apenas uma manifestação, uma das manifestações deste campo eletromagnético, assim como o magnetismo. Então você passa a entender, a olhar o magnetismo sob uma outra ótica, a ótica de pensar que são cargas ali que também podem estar envolvidas. O campo elétrico surge por conta simplesmente de ter cargas e elas precisam estar em movimento, então estática já gera campo, mas a partir do momento em que essas cargas começam a se movimentar, um outro campo surge aí, que é o campo magnético. Então, na verdade, um é reflexo do outro. Não pode ser mais entendido a partir de então como entidades separadas. Tá? Tudo é a mesma coisa, campo, tudo o mesmo tipo de campo. E aí, bem, Dirac, indo mais à frente, olhou justamente para um exercício de mestrado, para essas equações. Tá? E eu coloco um exercício de mestrado em que ele foi apresentado a essas equações e percebeu algumas sutilezas. Tanto que até o final do seu doutorado ele já tinha dado boas contribuições em 1926 à teoria quântica. E neste meio do caminho ele propôs uma outra interpretação das equações de Maxwell sobre essa ótica, por exemplo, do sistema gaussiano. Seria esta equação, que é a equação de Coulomb, ela está te dando uma informação de que isso aqui existe porque nós temos a ele associado monopólio elétrico, ou seja, apenas uma carga concentrada. E isso aqui é um indicativo de monopólio elétrico. Bem, então, se divergente do campo elétrico é um indicativo de monopólio elétrico, isso é fácil de ver, porque então é associado com uma carga, o que significa o divergente de B? Um indicativo de que não temos monopólio magnético. Daí o resto é a conexão entre os campos e justamente as suas fontes, aquilo que gera. Bem, mas se tem
E é possível que a gente não tenha verificado, mas é possível que em uma outra esfera, em um sistema de unidades adequados, levando em consideração, essas aqui são apenas as 3 dimensões espaciais, mais o tempo. Em outras dimensões, será que o eletromagnetismo então não poderia se comportar de maneira a exibir toda a sua real natureza? E que talvez nessa nova hipótese está lá presente um monopólio elétrico e também um monopólio magnético? Dúvida. E isso era o que corroía Dirac. Bem, pensando dessa forma, conjecturando dessa forma, ele, em 1931, entre 1931 e 1948, qual é essa data? Quer dizer, Dirac propôs que a matéria poderia exibir uma carga magnética de intensidade G. Tá? Portanto, monopólio magnético. Também possuiria, por conta disso, uma densidade de corrente magnética. J. Logo, as equações de Maxwell poderiam ser reescritas como dividir D igual a 4π ou de R. Dividir D igual a 4π ou de N. Rotacional de E mais 1 sobre C dv dt é igual a 4π sobre C J de M. E rotacional de H menos 1 sobre C igual a 4π sobre C J de M. Então, essas aqui passavam a ser, ou ainda são consideradas, as equações de Maxwell-Dirac. Tá? Veja como
colocarmos as equações de Maxwell sobre essa ótica, fica ainda mais evidente a dita simetria. A simetria embutida. Então, se for possível que um determinado acúmulo de carga possa ser entendido, ou se você pudesse isolar na matéria esse comportamento de carga magnética, então nós estaríamos dentro desse eletromagnetismo. E as equações de Maxwell, nessa possibilidade, revelariam que essa carga magnética está relacionada pela carga elétrica, ou com a carga elétrica, da seguinte forma. Professor, ali no divergente de B é igual a 4π, é o que mais ali? Aqui é 4π ρm. 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 Aqui é ρe e aqui é ρm. Densidade de carga elétrica e densidade de carga magnética. Ok. Então, além das equações modificadas do eletromagnetismo, Dirac postulou que as cargas magnéticas e elétrica relacionam-se Então, essa aqui passou a ser a relação, veja, que ela envolve a carga elétrica, que é o elétron, a carga do elétron, e esse G seria justamente a carga magnética. Relaciona uma com a outra por um número inteiro, tá? Positivo, negativo, do zero, tá? Isso significaria N igual a zero a situação do G, carga magnética, monopolo, tá? E essas outras duas constantes fundamentais, a velocidade da luz, C, e H cortado, que é a constante de Planck. Então, essas equações, as equações de Maxwell, Dirac, elas seriam as equações quânticas do eletromagnetismo. Tá? Isso aqui caracteriza ou abriu o que chamamos de QED, Quantum Electrodynamics. Tá? Sigla em inglês.
quanto eletrodinâmica. Ou eletrodinâmica quântica. Foi dica aqui que inaugura. E eleva a um outro patamar justamente o entendimento a respeito da eletrodinâmica, a respeito das interações, das forças. Quer dizer, a nível relativístico, ou quando, digamos, essas cargas, porque as cargas que se movimentam para alimentar justamente os equipamentos que a gente tem, são velocidades de grupo. A velocidade de elétron nesses terminais nem é muito alta. Aí, primeiro, você não está sozinho. Velocidade de grupo é que nem, digamos, uma fileira de macaquinhos passa a informação. Primeiro diz uma coisa, quando chega lá no final já é outra, totalmente diferente. Mas a informação chegou rapidamente e nenhum saiu do lugar. Tá? Então, a eletricidade ela funciona dessa forma, para poder rapidamente apertou o interruptor, ligou a luz. Porque daqui até lá você tem um fio de cobre, tá? Que está justamente fazendo as conexões. O cobre é matéria, matéria tem átomos e elétrons, todos antes de fazer a ligação em equilíbrio eletrostático. Isso significa o quê? No carga líquida, zero. No momento que eu faço a minha ligação aqui, eu estabeleço uma diferença de potencial entre esse ponto e o final. Depois que estabeleço essa diferença de potencial, eu na verdade vou fazer uma indução nos primeiros elétrons conectados justamente com os fios nesse ponto e aqueles últimos que estão lá, já próximo da lâmpada. Então, é uma comunicação. Olha, aqui já abriu a porta, lá, abriu, o outro vai, olha, já abriu, vai, vai passando, um vai induzindo o outro. A diferença de potencial é estabelecida, todo mundo já está excitado, os elétrons já estão ali, todos postos, prontos a correr. Depois é preciso apenas que essa comunicação seja passada, a informação seja passada. E aí a ideia, ele não tem um deslocamento físico, mas é como derrubar um dominó. Faz o joguinho de dominó, um fileirado é do sai da primeira informação, o resto passa. A corrente passa. Essa, por exemplo, a fileira de dominós, ela pode ser entendida justamente como uma densidade de corrente. Coloca todo mundo ali numa fileirinha, faz o peteleco e a densidade de corrente passa, atravessa, ela flui. A informação é passada, nenhum agente físico saiu. Isso acontece porque essa fileirinha de dominós ela está representando justamente cada um dos elementos que constituem a matéria. Então a própria matéria tem os elétrons necessários para a condução da eletricidade. Não há necessidade de bota um elétron para correr daqui para lá. Essa é a ideia abstrata, que quando montamos essas equações, e todas elas aqui estão no vácuo, seria considerar que, digamos, esse fio de cobre que conecta naquela tomada até a lâmpada, ele seria um imenso vácuo e o elétron estaria livre a percorrer todo esse caminho. Isso aí é uma ideia que está muito longe da realidade. As coisas não são assim. Tem a matéria, tem justamente um grupo, né? Tem uma multidão na frente para alguém ter que passar. Então enfrenta outros fenômenos, vai se deparar com outros fenômenos que seriam associados a essa dita viscosidade. Justamente para o vetor de deslocamento, tá? É um impedimento
próprio, natural da matéria, a passagem de corrente, tá? Que justamente a gente chama de suscetibilidade elétrica, tá? Ao movimento dos portadores de carga. O mesmo acontece na matéria, na magnetização. Então, um quadro mais completo na matéria não pode deixar de passar despercebido justamente dessa suscetibilidade elétrica e magnética, da magnetização. E aí, é um eletromagnetismo, equações de Maxwell na matéria. Mas isso explicaria justamente esses fenômenos que aqui a gente observa, que estão na nossa escala. Mas Dirac pensou justamente, e se a gente extrapolar para pegar a luz, por exemplo, que se propaga no vácuo, mas é claro que ela não está livre de não encontrar nenhuma matéria. Um elétron, digamos, que pudesse ser acelerado por essa diferença de potencial até alcançar a velocidade da luz. Se isso for possível, qual é então o eletromagnetismo? Como é que o eletromagnetismo se comporta? Bem, talvez se essa matéria pudesse ser acelerada à velocidade da luz, então o magnetismo que ela exibe, porque carga em movimento gera campo magnético, tá? Mas então esse campo magnético gerado poderia ser entendido, a carga vai tão rápida que ela simplesmente acaba parecendo que as linhas do campo magnético começam e terminam nele mesmo, ou seja, você acabaria, por conta da velocidade da luz, a fazer um campo magnético de monopolo. E se vier monopólio, então nós poderíamos, em princípio, por conta dessa aceleração, criar carga magnética. E se criar carga magnética, bem, aí o eletromagnetismo continua obedecendo essas equações? Não, teria que obedecer as equações formuladas por Dirac. Então, no fenômeno mas isso aqui, bem, como eu falei, pegar o elétron e acelerar a velocidades próximas da luz significa muita energia. Isso aqui é física de altas energias. Será que então esse poderia ser o fenômeno que estaria acontecendo em supernovas, próximos de buracos negros, estrelas densas? Poderia. Ali não vale ou não valeria o eletromagnetismo de Maxwell. Teria que valer justamente o eletromagnetismo de Dirac, com as equações modificadas. E se então são essas as equações, aqui fica muito mais evidente que entre B e D, ambos se relacionam a menos de uma constante. Tá? Por uma transformação de calibre, um recai no outro. Mais evidente ainda é que não trata-se de coisas diferentes, e sim, na verdade, de um mesmo campo, o campo eletromagnético relativístico. Tá? E que carga elétrica e magnética se relacionam por essa relação. Façam uma continha rápida de quanto seria a estimativa dessa carga magnética, ela existindo para N igual a 1, calcule quem é G. Todos os valores, 1,6 vezes 10 menos 19 coulombs. Velocidade da luz, 2,99 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso aí.
verifique. Determine o J. Lembrando que θ, x, função de Heaviside. E esse é o problema aqui. Esse aqui no nível 7. 7,34. Problema 7,34. E esse aqui é o problema 7,36.
aqui é o primeiro exercício para casa. Fácil. Calcule justamente essa corrente induzida e consulte esse artigo. Physical Review Letter 48, 378 de 82, Big Cadeira. Isso aí é exercício? É. E essa função de left side, tem como ser uma revisão dela aí para nós? Ali. É só aqui. A definição dela é só isso? Só isso. O argumento, quando for positivo, é 1, quando o argumento for negativo, é 0. Um outro detalhe para a revisar, né? Isso jamais não está no problema. Aliás, isso aqui não está no problema, já estou colocando. A função delta de Dirac é a derivada da heaviside. Derivada com relação ao argumento. Para uma x menos x0 também. Derivada com relação a x. Fazer isso nada. Resolveu? Bem, A é um vetor, um campo vetorial qualquer, ele escrito em coordenadas cartesianas, simplesmente x, y e z, e aqui em coordenadas esféricas, lembrando que isso aqui é um vetor e continua dessa forma, com as suas componentes A de R, dependendo de R, θ e de chapéu, mais A de θ, dependendo de R, θ e chapéu, e A de φ, R, θ e chapéu. Mesma coisa. Isso aqui, A de x, y, z, e A de y, x, y, z, j, A de z, x, y, z,
Claro que essas aqui são obgeradas. Então você vai olhar para isso aqui. B, dessa forma, é a mesma coisa que o B de X, de Y, de Z e de T igual a zero. Tá? Ou como justamente ele está aí, R e T, significa que ele é um objeto que só depende da posição. Mas um problema não tem esse vetorzinho aqui. R é o módulo. Lembra aí que R é o módulo. Tá. Então assim, pegue um campo, jogue lá nas equações de Marx. Só que a cara desse campo aqui, né, do jeito que aqui está, você vai escolher. Ou você usa essa forma, que é o campo escrito em coordenadas esféricas, e para ele você tem que o rotacional então toma essa forma, ou você olha para esse campo e reescreve ele na forma de coordenadas cartesianas, lembrando que R é raiz de x, y, z quadrado. Isso aqui também. Transforma todo ele em coordenadas cartesianas. Significa que também esse objeto aqui tem que mudar para coordenadas cartesianas. E só depois dele de coordenadas cartesianas você joga aqui no rotacional em coordenadas cartesianas. Então é uma escolha, ou joga no rotacional coordenadas esféricas, ou transforma o campo na cartesiana e joga no cartesiano. Essa daqui, a 736, lembra da definição de Faraday? Daí a gente reduziu justamente a equação de Faraday. Pois é. Isso é para o fluxo magnético. Então, uma corrente, um carro em movimento que gera um campo que vai passar através de uma espira, então as linhas de campo vão estar atravessando uma determinada área. Como ela está em movimento, o número de linhas de campo vai variar. Então, portanto, também vai gerar corrente. E isso está associado a uma indução do portador de carga a atravessar justamente essa espira. Ele induz por conta da variação das linhas de campo, ou seja, a variação do fluxo magnético das linhas de campo que atravessam essa espira, vai variar com o tempo. E isso, portanto, pode ser associado a esse camaradinho aqui. Indutância, corrente, lembrando que I é a integral de JS. Olha só, eu ainda não vou resolver, vou passar logo a parte de tarefa aqui. São duas propostas de experimento. Quem volta assim na curva, Roberto? Não estou. Sou eu? Veja, isso aqui conta também como atividade avaliativa.
magnetismo de rotação. Disco de quê, professor? Aí? Rotação. Cobre. De cobre, disco de cobre. Veja, o primeiro experimento que vocês vão realizar é justamente fazer essa verificação de algo que foi proposto por Dominique François Jean Arago em 1826, que trata-se de pegar um disco de cobre, então vocês vão justamente providenciar isso, e colocar, sei lá, ou promover que ele rotaciona. Ao rotacionar, você vai colocar uma bússola próximo, orientada, e perceber que, por conta da rotação do cobre, ela afeta a agulha magnética da bússola. É uma experiência simples. E o efeito Seebeck, também proposto pelo físico russo-alemão Thomas Johann Seebeck, em 1821, e a deflexão de uma agulha magnética nas proximidades de uma junção de dois condutores. Então é justamente pegar dois tipos de condutores diferentes, não necessariamente
estão aqui. É interessante que faça para eles, mas verifique para outros. Tá? Então você vai promover que esses dois objetos possam serem unidos, soldados entre si. E ali, naquela junção, naquele miolo ali, desde que haja uma diferença de temperatura, você vai também aproximar uma bússola próxima e perceber que nessa proximidade a agulha magnética deflexiona. Tá? Você vai representar aqui? É. Cada individual? Não. Formem com dois experimentos, duas equipes são suficientes. Façam o levantamento histórico e depois providenciem justamente para que isso possa ser executado a campo. Tá?